Então, continuando a falar sobre técnicas de escrita, documentação e tudo mais, depois que eu faço os fichamentos das leituras que eu realizei ao longo do semestre, e esses fichamentos, eles geralmente não são feitos todos de uma vez, eles vão sendo feitos à medida que eu termino as leituras, né? Enfim, aí antes de escrever, eu faço um esquema. Ao invés de fazer um rascunho, como em provas a gente costuma fazer, eu faço um esquema dos assuntos que eu vou abordar no meu texto, independente do tamanho desse texto. Se for uma dissertação, um artigo, um texto jornalístico, eu sempre faço da mesma forma. Então, eu faço uma divisão, no caso, se for um texto só, um texto dissertativo, pequeno, eu faço os tópicos por parágrafo. O que eu vou abordar no primeiro, no segundo, terceiro, no quarto parágrafo. Coloco palavras-chave, assim, para me orientarem na hora de escrever. No caso de um artigo, esses temas são elencados por capítulos. Então, eu faço uma espécie de sumário do meu artigo. Coloco em negrito os temas que eu vou trabalhar em cada tópico. Por exemplo, introdução, obviamente. No desenvolvimento, se eu quiser dividir o desenvolvimento em 2 ou 3 subtítulos, eu coloco, né, o nome ou o tema desses subtítulos e a conclusão. Bom, aí o que eu faço? Dentro dos subtítulos, eu coloco palavras-chave também que vão me lembrar do que é que eu tenho que colocar ali dentro daquele capítulo. Por exemplo, na minha dissertação de mestrado, né, eu tive que fazer um capítulo falando sobre a relação entre jornalismo e tradução. Então, esse era o nome do meu item lá do meu capítulo. Então, a relação do jornalismo com a tradução. Obviamente, eu dei uma melhorada nesse título depois, né? E aí eu coloquei, dentro desse capítulo, eu coloquei palavras-chave. Por exemplo, jornalismo, tradução, jornalismo versus tradução. Para que eu faço isso? Aí que vem o pulo do gato. Eu pego os fichamentos que eu fiz, que geralmente eles são salvos em pastas segundo temas. Então, eu vou, por exemplo, lá no tópico que eu falei que vou falar de jornalismo, eu vou na minha pastinha de fichamentos que são sobre jornalismo, vou abrir aqueles fichamentos que já estão, como eu mostrei anteriormente, já estão ali com trechos destacados, que são aqueles trechos que já na leitura eu percebi que seriam importantes. Então, eu pego aqueles trechos e coloco dentro do tópico ao qual ele se refere. Então, se eu vou falar de jornalismo, eu vou nos fichamentos de jornalismo, copio citações e coloco. Por isso que eu já, na hora de digitar as citações no fichamento, eu já coloco no final autor, ano e página. Porque aí eu não preciso ficar procurando essas informações. Eu só copio e colo. Bom, se eu tirei uma citação daquele documento, eu já vou lá em cima, copio a referência dele e coloco lá no final, nas referências do meu artigo. Então, na verdade, eu vou construindo, fazendo uma espécie de coxa de retalhos. Vou colocando as citações nos capítulos conforme essas palavras-chave. Aí, o que eu faço? Depois que essas citações estão colocadas lá, vamos supor que eu preciso escrever um artigo de 15 páginas. Na maioria das vezes, só de citação eu já tenho 7, ou seja, é metade que eu tenho que escrever. Claro que essas citações vão passar por uma elaboração, eu vou fazer paráfrases, vou linkar uma citação na outra, vou utilizar o meu texto também, não é só citação. Citações são necessárias, mas elas não são a única coisa do texto. Então, por isso, se você tem ali 5 páginas de citação, o resto fica muito mais fácil. Aí depois eu vou item por item ou capítulo por capítulo, no caso de uma dissertação, e elenco, coloco assim em ordem de prioridade. Para isso, geralmente, eu preciso imprimir essas citações para eu conseguir visualizar melhor. E aí eu faço literalmente um quebra-cabeça. Eu corto as frases e vou mudando a ordem delas para poder ver se elas formam uma sequência lógica. Ou ainda, outra coisa que, se você não quiser ficar cortando e brincando de quebra-cabeça,
numera, na lateral de cada citação você coloca um número. E aí, em outro papel, você vai colocando, não, essa citação aqui tem que vir primeiro, que ela abre a ideia. Então, você coloca lá, número 1, a primeira citação, o número daquela citação, enfim. E assim por diante, vai numerando essas citações. É uma forma também. E aí, depois que eu tô com esse esqueleto recheado de citações, eu começo a costurar. É uma verdadeira coxa de retalhos. Eu tive uma professora na graduação que foi fundamental para minha vida. Me lembro dela todos os dias quando eu comecei a estudar, a trabalhar com, né, a escrever, e ela falava isso, que a pesquisa, a escrita, ela é uma coxa de retalhos, e é isso. Ela é, de fato, uma coxa de retalhos. A gente não escreve tudo da nossa cabeça. Então, essa síndrome do papel branco, ela é comum e ela é assustadora. Você abrir seu computador e falar, ok, vou começar a fazer meu trabalho. E a folha em branco. E você olha para a folha olha para você e daí? Não sabe. Então, fazendo assim, eu particularmente me sinto mais segura, mais confiante e sem contar que você já tem ali um monte de citação para começar, para dar aquele start. Eu acho mais fácil assim. Talvez tenha, algumas pessoas escrevem de maneiras diferentes, elas preferem escrever tudo primeiro e depois rechear com as citações. Eu faço dessa forma porque, na minha opinião, fica mais fácil já ter um ponto de partida do que começar do zero. Bom, espero que vocês tenham entendido e gostado. Se for a melhor forma para vocês escreverem, que bom. Se não, encontre o seu estilo de escrever, o seu estilo de pesquisar. Tem funcionado para mim, mas não é por isso que vai funcionar para todo mundo. E é isso. Qualquer coisa que precisar, estou por aqui.